Fala, minha guilda jurássica, aqui quem fala é o Dino. Existem fósseis que mostram muito mais do que o formato do dinossauro. Muitas vezes eles mostram o momento exato em que deu tudo errado. Tem caso que mostra um osso com marca de mordida numa área que foi fatal, tem dinossauro que morreu em cima do próprio ninho, e tem caso de dinossauro que morreu perto de um rio, ficou encalhado e ficou marcado no fóssil junto com sinais de bichos menores comendo o resto do corpo. Hoje eu vou te contar 5 mortes assim, e em cada uma eu vou te explicar exatamente o que os fósseis mostram. O primeiro caso veio do deserto de Gobi, na Mongólia, nas rochas da formação de Jadokta, do fim do Cretáceo, mais ou menos entre 75 e 71 milhões de anos. O fóssil tem um Velociraptor e um Protoceratops bem grudados, com os dois na posição de luta. O Velociraptor ficou com uma das garras do pé encostada bem na região do pescoço do Protoceratops, e uma das mãos dele ficou presa na boca do Protoceratops, como se o herbívoro tivesse mordido e segurado ali no último momento. Os corpos ficaram bem preservados, e isso é sinal de soterramento muito rápido, tipo um desabamento de duna ou uma tempestade de areia cobrindo tudo de uma vez. Só que o Protoceratops que foi encontrado já estava sem algumas partes, e a ideia mais aceita é que animais menores espalharam os pedaços do corpo numa fase que ele ainda estava exposto, antes de ficar enterrado de vez e virar fóssil. O segundo caso também veio do deserto de Gobi, e ele é bem conhecido por causa do jeito que o animal ficou no fóssil. Era um Oviraptoridium, um dinossauro pequeno com bico e braços longos, parente do Oviraptor. Ele foi achado em cima de um ninho com as pernas dobradas, o corpo baixo e os braços abertos por cima dos ovos, bem do jeito que as aves incubam hoje em dia. Os ovos ficaram no lugar e o esqueleto ficou bem inteiro. Então a ideia mais comum é que uma queda rápida de areia cobriu o ninho de uma vez enquanto ele estava ali cuidando. Por muito tempo, muita gente achou que o Oviraptor era um ladrão de ovos, porque o primeiro fóssil famoso estava perto de um ninho, então o nome acabou ficando com essa ideia. Só que depois apareceram ovos com embriões de Oviraptoridius dentro. E também apareceram vários adultos fossilizados na mesma posição, em cima das ninhadas. Por isso hoje a leitura mais comum é que eles estavam ali como pais, protegendo e aquecendo os ovos. E alguns acabaram morrendo em cima do próprio ninho. O terceiro caso é de um dinossauro blindado chamado Borealopelta, que viveu no começo do Cretáceo, mais ou menos há 110 milhões de anos. O fóssil dele apareceu no Canadá, no norte de Alberta, numa mina de areia betuminosa perto de Fort McMurray. E o interessante é que ele foi encontrado em uma rocha de ambiente marinho, de um mar raso enorme que cortava a América do Norte naquela época. A explicação mais usada é que ele foi levado para a água em alguma enchente ou algo parecido e acabou afundando. Ele caiu de costas no fundo do mar e ficou coberto bem rápido por sedimento. Isso manteve o corpo no lugar e protegeu ele de animais que comem carcaça. O resultado foi um fóssil quase em 3D, com as placas da armadura e várias marcas de pele e escamas preservadas. E os pesquisadores até acharam comida no estômago, com muita samambaia e sinais de planta queimada, o que indica que ele tinha comido no lugar que sofreu algum incêndio pouco tempo antes de morrer. O quarto caso envolve um Allosaurus e um Stegosaurus, lá no fim do Jurássico, na formação Morrison, no oeste dos Estados Unidos, mais ou menos 150 milhões de anos atrás. Em alguns fósseis de Allosaurus, uma vértebra aparece com um furo fundo e uma fratura com o mesmo formato das pontas da cauda de um Stegosaurus, aqueles espinhos que ficam na parte final da cauda. O lugar do ferimento fica perto do canal da medula e de áreas bem sensíveis do corpo, então um golpe desse podia derrubar um animal grande na hora ou virar um problemão depois. Em pelo menos um exemplo, o osso mostra sinais de cicatrização e também de inflamação, o que indica que ele até aguentou por um tempo, mas depois piorou e possivelmente por infecção. Quando a gente junta o formato do furo, o lugar onde ele ficou e a reação que teve no osso, fica bem clara a ideia de que um Stegosaurus acertou a cauda em cheio numa briga e isso acabou levando à morte do predador. O quinto caso vem do começo do Cretáceo, na China, mais ou menos 125 milhões de anos atrás, nas rochas da formação Yixian, numa parte chamada Lugiatum. O fóssil mostra um dinossauro pequeno, um Psittacosaurus, agarrado com um mamífero carnívoro chamado Repenomamus. O mamífero ficou com os dentes cravados na região das costelas do dinossauro e as patas dele aparecem segurando o corpo e a cabeça do Psittacosaurus, como se ele estivesse tentando manter o animal preso ali. E o Psittacosaurus também está encolhido e torcido numa posição que parece de luta, com o corpo grudado no mamífero.
A ideia mais aceita é que no meio desse ataque, uma enxurrada de lama enterrou os dois muito rápido e deixou a cena preservada desse jeito. Isso faz sentido porque existe outro fóssil de Hypenomamus em que os pesquisadores acharam na região do estômago vários ossos e dentes de um Psittacosaurus jovem, o que dá a entender que esse mamífero às vezes comia dinossauros pequenos, e nesse caso ele acabou morrendo grudado na presa. Quando a gente junta esses 5 casos, o que a gente consegue ver é que todas elas têm algo em comum, que era o soterramento rápido. Areia e lama cobrem o corpo antes da água e os animais desmontarem tudo. E aí os ossos ficam no lugar e as pistas ficam guardadas, como a marca da mordida, a ferida da cauda e até a comida no estômago. Mesmo assim, cada caso vem com um pouco de interpretação, porque os pesquisadores juntam o que aparece no osso com um tipo de rocha em volta e com outros fósseis do mesmo lugar. E é por isso que essas mortes chamam tanta atenção, porque elas deixaram pistas bem claras nos fósseis e dá para reconstruir claramente a história do que aconteceu. Agora, se você gostaria de testar o seu conhecimento, eu fiz um vídeo sobre 6 mitos de dinossauro que você ainda provavelmente acredita. E além disso, eu também fiz um vídeo de como seria o Distortus Rex tentando sobreviver na Ilha Sorna. É só clicar aí para assistir. E até a próxima!